No primeiro jogo das quartas de final da Copa do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo ganhou de 3-0 do Fluminense no estádio Alci Rezende, em Saquarema, em Bacaxá. O Flamengo encaminha a classificação, tem um jogo de volta semana que vem na Gávea, mas além desse jogo, nós precisamos falar de uma coisa nesse vídeo aqui de hoje também, sobre a Flapress. Essa daqui é a análise pocket do jogo Flamengo 3, Fluminense 0, ou Fluminense 0, Flamengo 3, mas tem um pitaco sobre isso também. E esse vídeo vai ter mínimas edições, vai ser um pouquinho diferente do que é uma análise pocket de um jogo do profissional, até porque tem muita coisa que está envolvida no profissional que na base não tem tanto, né, como por exemplo tabela e uma análise mais fixa dos jogadores mesmo, mas isso aqui vai ser uma análise pocket também falando sobre Flapress. Por quê? Vamos começar na ordem aqui, né? O jogo foi em Bacaxá, o Fluminense poderia utilizar até mais o estádio aqui de Bacaxá. Eu achei que seria nas Laranjeiras, se soubesse que era em Bacaxá, tinha até me organizado para poder ir, porque eu moro aqui em Tanguá, né? Não é nem tão distante assim de Bacaxá, daria até para ir, até de ônibus mesmo, é fácil de ir. Porém, o profissional podia utilizar mais aqui o estádio de Bacaxá para a gente poder ver mais o time no estadual, por exemplo. Melhor do que jogar contra o Madureira para 7 mil pessoas no Maracanã, 5 mil, 6 mil, como foi o público desse ano, é jogar em Bacaxá para 3 mil. O custo vai ser menor e, mas o estádio é ruim. Cara, não precisa nem trazer todos os titulares. Enfim, é dar uma valorizada maior também para a torcida do interior do estádio. E eu acredito que o Alci Rezende é o melhor estádio fora do corpo Rio de Janeiro Baixada Fluminense, né? Talvez o estádio de Bacaxá seja justamente o melhor. A transmissão hoje foi feita pelo Sport TV, né? Para quem vem acompanhando, eu venho acompanhando o Campeonato Brasileiro Sub-20, sempre que eu posso assisto os jogos, às vezes quando eu não posso assistir, pelo menos eu deixo ali a imagem sem áudio, né, para poder ver, ou então deixo sem a imagem, mas com áudios, e o Campeonato Brasileiro ele está sendo transmitido praticamente inteiro por uma plataforma de streaming chamada Maicujo, que é uma plataforma que a CBF vendeu os direitos dos torneios dela, nesses torneios que não tem transmissão de todos os jogos. Então, todos os jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 têm transmissão. E sendo normalmente um do Sport TV, e os outros 9 jogos eram transmitidos pelo Maicujo. Agora, nas quartas de final, não sei se vai continuar dessa forma, se vai ser um e o resto no Maicujo. Mas é interessante porque quem tá transmitindo lá pelo Maicujo é uma equipe muito grande. Você pode criticar que o narrador às vezes não é muito bom e etc. Eu concordo, tem uns que são realmente mais fracos. Mas todo mundo às vezes era só um narrador, não tinha nem comentarista na transmissão. Mas todo mundo ali tá vivendo o Campeonato Brasileiro Sub-20. É o cara que narrou Ponte Preta e Fluminense, que o comentarista de hoje do Sport TV e que o narrador de hoje do Sport TV, que eu não vou nem citar o nome aqui para também não dar mídia pros caras, não viram. E é o cara que não viu Grêmio e Fluminense. É o cara que não viu jogo nenhum do Fluminense no ano, a não ser os jogos do Flamengo, na verdade do Sub-20, que passaram no Sport TV. Então o cara tá acostumado a quê? Só falar do Flamengo. Parecia na transmissão que era, eu até falei isso no Twitter, que era Flamengo e 15 de Piracicaba. Que qual é a nossa análise aqui em relação neste canal aqui que é sobre o Fluminense? O canal é sobre Fluminense. Então qual que normalmente é a minha análise, eu ainda faço esforço para entender o outro lado. Se o Fluminense foi muito atacado pelo Bahia, eu tenho que entender por que o Fluminense recuou a linha dele. Mas eu sempre deixo claro de que o Bahia adiantou a sua linha. Tem a análise dos dois lados focado no Fluminense. A partir do momento que o Sport TV vai transmitir um jogo Flamengo e Fluminense, ele tem que analisar os dois lados. Mas não, o narrador e o comentarista focavam numa análise do Flamengo. Se o Flamengo adiantou e pressionou, é porque o Flamengo adiantou e pressionou. Se o Fluminense está saindo um pouco mais, é porque o Flamengo recuou um pouco e está esperando a oportunidade no contra-ataque. Afinal de contas, é isso que o Flamengo sempre faz. Enfim, não é uma análise beneficiando o Flamengo, não só isso, porque tem isso também, mas é uma análise também focada no Flamengo. Era como se a transmissão fosse direcionada a torcedores apenas do Flamengo, e eu acho isso uma vergonha para um canal como o Sport TV. Vamos sempre lembrar aqui, né? ESPN é a empresa que analisou um jogo de Ganso sem Ganso ter jogado. E o Sport TV vem com uma excelência muito maior na média, realmente, da cobertura dos times. Mas essa transmissão foi ridícula. Sobre o jogo, vai aparecer alguns lances aí que eu consegui gravar. Flamengo controlou o jogo no início do primeiro tempo e aos 11 minutos teve uma chance. O Fluminense saiu muito pouco, realmente, o primeiro tempo, até os 30 minutos ali, foi um jogo em que o Flamengo jogou bem melhor do que o Fluminense. Em análises individuais, vale dizer, no primeiro tempo, todas as chances do Fluminense passaram por o pé de um jogador, Evanilson. Aos 15 minutos,
um passe dele pro Jefferson, que eu até gostei bastante também no primeiro tempo. O passe de Evanilson para Jefferson nesse jogo lembrou muito o de Pedro para Marcos Paulo. Acho que foi para Marcos Paulo no jogo contra o Peñarol, só que o de Pedro foi de calcanhar, o de Evanilson foi por cima, um passe muito bom que o Jefferson acaba não conseguindo fazer o gol. O jogo fica meio chato, aos 35 minutos do primeiro tempo, o Fluminense, num desarme de Jefferson na linha de ataque, né? O Fluminense começando a adiantar um pouquinho a marcação e dificultar a saída do Flamengo. Consegue um desarme o Jefferson, o Evanilson dá um drible espetacular. Aquela finta ali é do cara que pensa futebol, não é do cara que apenas sabe jogar. Ele poderia ter cortado para bater de esquerda, mas ele dá uma finta apostando no erro de tempo de bola ali do jogador do Flamengo. Realmente acontece, ele dá a finta, o jogador passa e ele bate pro gol, e a finalização achei até mais ou menos, porque ele poderia ter dado um toquinho por cima do goleiro, mas bate forte, o goleiro pega. Logo depois tem um contra-ataque do Flamengo, em que o goleiro Pedro faz uma defesa. Aí, 3 minutos depois, um erro na saída de bola do Fluminense com os pés, né? Acontecendo o que aconteceu também em alguns jogos do profissional. O Flamengo quase abre o placar, mas 1 minuto depois, o Fluminense tem chance numa parede de Evanilson. O Jefferson entra chutando de perna esquerda, bate bem errado, mas o Martinelli na pequena área consegue dominar e é travado na hora do chute. Ou seja, o primeiro tempo terminou num jogo mais disputado. Apesar do Flamengo ter mais controle de bola, o Fluminense, contra times que têm um controle maior de bola, ele costuma jogar dessa forma. Aí no segundo tempo, meu amigo, aí desandou tudo. Porque o Fluminense volta, tenta ali continuar jogando como terminou o primeiro tempo. O Flamengo tem ali 2 chances antes até mesmo de vir o grande lance. E aí é onde eu coloco a ação errada do juiz como determinante também para o jogo. Carlos Eduardo Nunes Braga é o nome do árbitro que validou esse lance aí que está passando na sua tela, com um toque de mão, uma assistência de mão do jogador do Flamengo. Na frente dele, o volante do Fluminense, o André, para, porque ele viu claramente, ele estava do lado do árbitro e viu que foi claramente um toque de mão, e o jogador do Flamengo, acho que foi Yuri o nome dele, bate, faz um golaço, realmente ele não tinha, ali o chute dele não teve nada a ver com esse toque de mão, e sai um golaço do Flamengo. Só que esse Carlos Eduardo de Nunes Braga não me admira, de que eu fui procurar lá no flusão.info, né, o site que tem todas as estatísticas do Fluminense, e sabe qual foi o último jogo do Fluminense que ele apitou? Fluminense 0, Vasco 1. Última rodada da Taça Guanabara lá em Brasília. Vocês lembram do Bruno Silva? Eu não vou mostrar aqui, né? Mas do puxão de camisa do jogador do Vasco em Bruno Silva? Que ele não dá o pênalti, ainda dá falta pro Vasco, dizendo que Bruno Silva fez falta. Exatamente, foi esse árbitro péssimo e horroroso que errou lá atrás e agora no Fla-Flu erra ridiculamente também, tá apitando sub-20, ou seja, já caiu de nível, e realmente um árbitro como esse tem que cair agora para apitar jogo de Liga Niteroiense contra Liga Itaboraiense, porque o nível é bem baixo dele mesmo, erra muito, e sai o gol do Flamengo, é determinante, porque se o primeiro gol não sai, os outros 2 não existem, né? Então sai o primeiro gol e aí vem o tema que eu falei da Flapress, né, Flamídia, e que por sinal tem um podcast muito interessante sobre isso, vale muito a pena você escutar, porque não é só um podcast falando ai, mas a Flamídia e a Flapress, olha o que eles fizeram aqui, não, é analisando o contexto por inteiro, de como que pequenas coisas são feitas também e o porquê que se faz isso, desses erros, que pra mim são erros jornalísticos, num comentário. Na narração do segundo gol do Flamengo, que sai num contra-ataque do Flamengo, o Fluminense adianta um pouco, tenta ir pro empate, afinal de contas está jogando como mandante na teoria, né? Apesar de não ter tanto mando nessa questão do sub-20. Vem o contra-ataque do Flamengo, sai o segundo gol e na narração do segundo gol, faltando um pouco vibrar e jogar papel pro alto, narrador e comentarista, a narração, o cara fala, olha aí, ó, esse não teve lance polêmico. Mas o primeiro teve algum lance polêmico? Eu não vi lance polêmico nenhum no primeiro gol. Eu vi um lance irregular. E só foi ser citada a palavra irregular no jogo aos 43 do segundo tempo. Quando foi falado numa cobrança de falta do Flamengo, aí o Flamengo já tinha feito 3-0, o Fluminense conseguiu, tá tentando fazer o gol, acabou levando o terceiro, praticamente liquida a fatura, né, das quartas de final. Mas é interessante que no final, aos 43 do segundo tempo, Rodrigo Muniz, até decorei, uma falta pro Flamengo, vem a cobrança, Rodrigo Muniz! A bola foi muito longe, mas muito longe mesmo.
Mas tá com crédito, né? Tá com crédito. Pega o crédito do Flamengo e bota no Rodrigo Muniz, porque ele realmente fez isso, e olha só, marcou gols importantes, blá 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 blá. Vê um jogador do Fluminense e não conseguir identificar qual era, corta pra um lado, corta pro outro e chuta, a bola vai bem pra fora também. Logo depois, no lance seguinte, sentiu, né? Sentiu aí o resultado, o fulano. Fluminense perde por 3-0. Olha a diferença. E sabe qual é o pior? É que você provavelmente vai ler em sites aí, eu tô gravando isso aqui logo após o jogo, você não vai ver uma vírgula em manchetes sobre gol polêmico. Com gol polêmico, o Flamengo goleia Fluminense. E por sinal você vai ver isso, né? Vai ver o goleia várias vezes no 3-0. Mas quando o Bahia fez 3-0 no Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, não é uma goleada, pelo menos na matéria do Globoesporte.com. Não vai ver o com gol polêmico. Porque não vai ver muita referência ao Fla-Flu, mais uma vitória, até no Sub-20 o Flamengo ganha, e que não deixam de ser verdades. Eu não tô falando que há mentiras nisso. O que eu tô falando é que há uma seletividade. No mais, deixo claro aqui no final, você tricolor, cara, me desculpe sobre esse vídeo, mas eu sei que vai aparecer muito hater aqui e eu provavelmente nem vou ler esses comentários. Você flamenguista que chegou até o final, cara, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e mantendo o canal aqui, o Raiz Tricolor. Você está ajudando o Raiz Tricolor a continuar no ar. E, claro, você pode até comentar aí, eu não sou o paranoico da conspiração, eu tenho esse canal aqui há 1 ano e 7 meses já quase batendo. Então, pô, cara, quem me acompanha aqui sabe que eu não sou esse maluco que fica aqui, olha... Mas alguns assuntos precisam ser falados. O link do podcast que eu falei tá aqui na descrição. O Fluminense perde porque é um time realmente inferior ao Flamengo. Eu até coloquei aqui, ó. O Fluminense, ele tinha desfalques grandes pra esse jogo. Óbvio que o Flamengo eu sei que também tem. Tem o tal do Vitor Gabriel, né, que tá no profissional. Enfim, foi quem fez o gol ano passado, se eu não me engano, do Sub-17, se eu não tô enganado. O Fluminense tinha desfalques do Marcelo Pitaluga, goleiro da seleção, Luan, João Pedro e Marcos Paulo, que são jogadores que também já subiram pro profissional. Então é um time que... Aí você vai falar, dá pra aproveitar? Quem dá pra aproveitar? Cara, não vou cometer essa sacanagem com os jogadores do Fluminense nessa partida, porque foi uma partida complicada pra eles também, né? Então, o julgamento que fizeram com o André chega a ser ridículo. Um comentarista comentar sobre um jogador de 18 anos, no primeiro ano dele no profissional, em que ele não viu um jogo, provavelmente, desse jogador, e ele crucificar o cara... não, a gente tem que tomar cuidado, porque é um jogador novo e tal, é na base, mas fez uma partida horrorosa, jogou mal, né? Tá crucificando, meu amigo. Você tá falando, né? Você tem que tomar cuidado para não crucificar, e crucifica. Enfim, bastante irritação nesse vídeo. Pode ser que um dia eu me arrependa dele por estar falando aqui tantas verdades que eu penso e não costumo falar, mas é a verdade. A gente precisa falar sobre esse tipo diferente da cobertura. Ouça esse podcast aqui, duvido você, flamenguista, que discordou completamente de mim, ouvir o podcast que tá aqui embaixo do 45 minutos e continuar discordando. Saudações tricolores, até a próxima e continua a cobertura normal aqui do canal a partir de amanhã. Valeu. Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.